Vamos iniciar a correção da lista de exercícios do módulo 1, unidade 4, da disciplina de Lógica Computacional. O primeiro exercício da lista diz o seguinte: considerando o autômato do exemplo, o qual foi reproduzido acima, e também considerando que toda vez que ele entra em um estado, ele imprime S1 ou S2, respectivamente ao estado que entrou, qual a saída esperada impressa para as entradas abaixo? Ou seja, considerando o autômato que está representado através de um grafo logo abaixo nesse slide, ou logo acima na lista de exercícios do texto da disciplina, nós temos que analisar a interpretação dos símbolos de entrada nas questões de A a G, e para cada símbolo que entra, qual o estado de transição deste autômato e a impressão do seu estado atual. Então, se o autômato estiver no estado S1, ele vai imprimir S1. Se o autômato estiver no estado S2, ele vai imprimir S2. Então, o resultado esperado de cada um dos exercícios de A a G é o conjunto de S1s e S2 impressos pelo autômato conforme os símbolos de entrada. Por exemplo, questão A. O estado inicial desse autômato é S1, como denota a seta. A seta aponta para o estado inicial, que é o S1. Além, é claro, aqui também está circulado o estado inicial. Então, quando o autômato começa, ele começa em S1 e já imprime S1. Daí, ele vai ler a palavra de entrada símbolo por símbolo. O primeiro símbolo é o 0. Ele está em S1, lê um 0, vai para S2. Entrou no novo estado, imprime o estado. Agora ele vai ler o segundo símbolo da palavra, 1. Estando em S2, lendo o símbolo 1, ó, ele faz um laço, um loop. Ele continua no estado S2, então ele entra novamente no estado S2. S1, S2, S2 é o resultado esperado, a saída esperada para a entrada da palavra 01 com o autômato abaixo. Na questão B, é 1 e 0 a palavra de entrada. Então eu começo no estado S1, estou em S1, recebo 1, S1 novamente. Estou em S1, recebo 0, S2. Questão C. A palavra agora é 1001. Começo em S1. Estou em S1, recebo 1, continuo em S1. Estou em S1, recebo 0, vou para S2. Estou em S2, recebo 0, volto para S1. Estou em S1, recebo 1, continuo em S1. Questão D. Começo no estado inicial S1. Estou em S1, recebi 0, S2. Estou em S2, recebi 1, S2 novamente. Estou em S2, recebo 0, vou para S1. Estou em S1, recebo 1, mantenho S1. Essas arestas direcionadas, né, que indicam de qual estado para qual estado, o rótulo que cada aresta tem é o símbolo lido que provoca essa transição. Então, eu estou no estado S1, o símbolo que eu leio quando é o 0 vai para S2, ou o símbolo que eu leio é 1, mantém S1. Então, eu não posso ter arestas com o mesmo origem e destino para o mesmo símbolo. Então, a partir de um estado inicial, de acordo com o símbolo que eu receber, eu vou para um próximo estado. Mas eu tenho que ter arestas sempre esperando símbolos diferentes para cada estado, né? Se eu estou em estado S2, eu acabo repetindo o 1 e o 0 novamente, mas não no mesmo estado repetir os símbolos. Os vértices em um autômato são os estados, cuja nomenclatura fica dentro de cada vértice. Ela é apenas para se organizar mesmo. Não tem nenhuma representação especial. Questão E. 0011. Começo o autômato em S1. Estando em S1, recebo 0, vou para S2. Estando em S2, recebo 0, vou para S1. Estando em S1, recebo 1, mantenho S1. Estando em S1, recebo novo 1, mantenho S1. Questão F. 1010. Começo em S1, recebo 1, mantenho S1. Recebo 0, vou para S2. Estou em S2, recebo 1, continuo S2. Estou em S2, recebo 0, vou para S1.
Agora a questão G, a maior palavra de todas. Começo em S1, recebo 1, mantenho S1. Recebo 0, vou para S2. Recebo 1, mantenho S2. Recebo 0, vou para S1. Recebo 0 novamente, vou para S2. Recebo 1, mantenho S2. Recebo 0, vou para S1. Recebo 1, faço um loop em S1 mesmo. Então essas são as respostas para as questões do exercício 1. Do exercício 2 em diante, nós temos a criação de máquinas de estados ou autômatos finitos, com a seguinte premissa. Para cada máquina de estados abaixo, faça a descrição formal, ou seja, a quíntupla ou a sextupla do conjunto M, né? A tabela de transição de estados, que eu vou fazer numa planilha para ficar melhor de enxergar, e o diagrama de transição de estados, que é o grafo, né, que é o que eu vou desenhar aqui. Então a questão 2, ela pede o seguinte: crie uma máquina de estados transdutora. Então transdutoras são máquinas de estados que recebem comandos para realizar operações, para descrever o comportamento de um disjuntor de luz. Então imagine o comportamento do disjuntor de luz, onde eu aperto o disjuntor para cima, ele liga, e para baixo ele desliga, por exemplo. Um autômato transdutor, a descrição formal dele é uma sextupla. O que isso quer dizer? Que toda máquina de estados é composta por 6 elementos. Um Q, que é o conjunto de estados. Um sigma, que é o alfabeto de entrada. Sigma maiúsculo aqui no caso, né, a letra grega. Uma gama maiúscula, que é o alfabeto de saída. Um G, que é uma função de transição. Esse G, em algumas literaturas, ele é representado por uma outra letra grega que eu não lembro agora. Um Q0, que é o estado inicial. E um F, que é o conjunto de estados finais válidos. Então, os estados de sucesso. Certo? Bom, estamos falando de um disjuntor de luz. O conjunto de estados possíveis para esse disjuntor são apenas 2, certo? Vamos chamar de L de ligado e D de desligado, por exemplo. O alfabeto de entrada são os símbolos que ele aceita. No caso de um autômato transdutor, seriam os comandos de entrada que ele aceita. No caso de um disjuntor, são apenas 2 comandos, né? O de ligar e o de desligar. Então vamos colocar aqui o comando L minúsculo e o comando D minúsculo, por exemplo. O alfabeto de saída são os símbolos que esse autômato devolve após as operações serem realizadas. Após os símbolos de entrada serem lidos, processados, o que ele devolve? Nesse caso aqui, vamos dizer que nosso alfabeto de saída é igual ao nosso alfabeto de entrada. O nosso G é a função de transição. Essa função de transição, então, f de g, nada mais é do que Q por sigma. Então, para cada um dos estados em Q, eu cruzo com cada um dos símbolos de sigma. Isso vai me dar uma tabela, uma matriz, ou então um conjunto de trios ordenados. Como assim? Se eu estou num estado ligado, L maiúsculo, e leio um símbolo de ligar, L minúsculo, eu vou para o estado ligado. Já estava ligado, mandou ligar, continua ligado. Se eu estou no estado ligado, qual o próximo símbolo? O D minúsculo. Recebo um comando de desligar, leio o símbolo de desligar, eu vou para o estado desligado. O que mais? Se eu estou no estado desligado, recebo o símbolo L minúsculo de ligar, eu vou para o estado ligado. E por fim, né, se eu tenho 2 símbolos, 2 estados, vão ser 4 trios. Se eu estou no estado desligado, recebo o símbolo D minúsculo para desligar, eu me mantenho desligado. Então essa aqui é a minha função de transição. Essa é uma maneira de representar que para grafos simples como esse, geralmente é uma maneira satisfatória. Mas para grafos completos, geralmente a gente cria uma tabela de transição de estados.
Uma tabela de transição nada mais é do que uma representação matricial da função de Q por sigma. Então, para cada estado de Q, por exemplo, desligado e ligado, cruzando com cada símbolo do sigma, por exemplo, D minúsculo e L minúsculo, nós vamos ter o estado seguinte da máquina, do autômato. Então, se eu tiver no estado desligado, receber um símbolo para desligar, vou me manter no estado desligado. Agora, se eu estiver no estado desligado e receber um símbolo L para ligar, eu vou para o estado ligado. Estado ligado, recebo o símbolo desligado, vou para o estado desligado. Estado ligado, recebo um símbolo L minúsculo de ligar, me mantenho no estado ligado. Então essa é a tabela de transição para aquele autômato. Estado inicial do autômato. O Q0 é, todo autômato começa em um estado inicial. No caso do nosso disjuntor, nós podemos considerar, mas é uma questão, uma convenção nossa mesmo, que ele começa como desligado. Certo? O estado inicial é sempre apenas um estado. Já o conjunto F é o conjunto de estados finais válidos. Ou seja, os estados do meu autômato que, se ele acabar o seu processamento e estiver em um desses estados, a gente pode considerar que a execução do autômato foi bem sucedida, dada a palavra de entrada. No caso do digitor de luz, é complicado dizer que o estado final válido é o ligado ou é o desligado, porque qualquer uma das duas operações, né, qualquer um dos dois estados são fruto de operações bem sucedidas. Então a gente vai definir que o conjunto F vai ter os dois estados, mas às vezes é apenas um. Se eu tiver um autômato que faz o processamento de criptografia de palavras, o estado final válido é o estado com a palavra criptografada, por exemplo. Ou se eu tenho um autômato que faz busca de canais de televisão, busca cega em canais de televisão, para encontrar frequências onde eu tenha canais de TV passando programação, meu estado final válido seria o de um canal encontrado. No caso aqui, um digitor de luz, vou considerar que os dois estados são finais válidos. Então aqui a gente tem a sextupla, que é a descrição formal do autômato. A tabela de transição está aqui. E agora temos que desenhar o diagrama de transição de estados, que é o grafo. Uma possível representação gráfica desse diagrama de transição de estados é o grafo abaixo, onde o meu estado inicial, denotado pela seta, é o desligado, conforme eu coloquei aqui na descrição formal. Se ele receber um desligado, ele continua aqui. Se ele receber um símbolo D minúsculo, né? Agora, se ele receber um símbolo ligado, ele vai para o estado ligado. Se o ligado receber um símbolo L minúsculo, mantém ligado. Se o ligado receber um símbolo D minúsculo, volta para desligado. Então essa é uma possível correção para o exercício 2. Exercício 3. Crie uma máquina de estados reconhecedora para validar somente a palavra ADS. Então, nós temos máquinas de estado, autômatos transdutores, que recebem símbolos, comandos e processam coisas, e máquinas de estado reconhecedoras, que elas recebem palavras e elas reconhecem ou não aquelas palavras. Elas dizem que aquelas palavras são válidas ou não. Aqui nós temos que criar uma máquina reconhecedora que reconheça, que valide somente a palavra ADS. Como fazer isso? Em uma máquina reconhecedora, eu tenho que fazer uma quíntupla. Uma máquina M composta por Q, sigma, G, Q0 e F. Qual que é o meu Q? Bom, não sei ainda. Máquinas reconhecedoras, geralmente é interessante desenhá-las primeiro, para depois preencher a descrição formal. Qual que vai ser o meu sigma? Símbolos válidos. Bom, se eu tenho que reconhecer a palavra DS, vão ser apenas 3 símbolos. A, D e S. Qualquer outro símbolo, a minha máquina não vai reconhecer. Não vai saber o que fazer com ele. Minha função de transição vai depender do meu Q, porque o sigma eu já tenho. O meu estado inicial, vou chamar aqui de S0. Inclusive eu posso colocar aqui no conjunto de estados S0. Então, um state 0. E os meus estados finais válidos, eu vou deixar para preencher depois que eu tiver o diagrama desenhado. Então vamos para o diagrama. Vou começar com o estado inicial S0. Sei que este é o estado inicial, porque eu tenho a seta apontando para ele. É uma seta que não vem de lugar nenhum apontando para ele.
Uma vez que eu esteja no estado S0, eu vou ler o primeiro símbolo da palavra de entrada. A única palavra que eu vou conhecer é ADS, então eu vou começar verificando se o símbolo lido é um A, que daí vai me mandar para um estado A. Então, se estou nesse 0, leio um A, vou para o estado SA, que eu vou adicionar aqui então no meu conjunto de estados e na minha função de transição. Então, estou em S0, leio A, vou para SA. SA é um estado final válido? Não, porque eu quero reconhecer a palavra ADS inteira. Então, estando no estado SA, eu tenho que esperar um D. Pronto. Estando no estado SA, se eu ler um D como próxima letra, eu vou para o estado SD, que eu vou adicionar aqui no meu Q. Vou adicionar minha função de transição. Então, se eu estiver em SA, ler um D, eu vou para SD. E SD é um estado final válido? Se a palavra vir só AD, eu posso reconhecer ela como válida? Não, a palavra é ADS que eu tenho que reconhecer. Então, vamos criar mais um estado. Estou no estado SD, leio um símbolo S, vou para o estado SS, que eu vou adicionar aqui no meu conjunto de estados. Vou adicionar a função de transição. Então, se eu estou no estado SD, leio um S, vou para o estado SS. E SS eu posso considerar como estado final válido? Posso. Porque se ele leu ADS e chegou aqui, eu posso concluir que a palavra foi validada com sucesso. Então, meu conjunto de estados finais válidos vai conter o estado SS. O que acontece se vier uma palavra que não seja ADS? Primeiro, os únicos símbolos reconhecidos por esse autômato são as letras A, D e S. Mas vamos dizer que vem a palavra AADS. Vai chegar a palavra, vai começar no estado S0, vai ler a letra A, vai para o estado SA. Vai ler a letra A novamente, não vai para estado nenhum, porque não tem uma função de transição para isso. Vai ler o D, vai para o SD, vai ler para o S, vai para o SS, e daí a palavra AADS também vai ser validada para esse autômato. E isso é um erro. Eu não posso aceitar a palavra AADS uma vez que o exercício diz somente a palavra ADS. Então nós temos que pensar aqui num estado de erro ou num estado de fuga, para os casos de desvio da palavra que a gente procura. Então aqui eu fiz um estado de erro ou estado de fuga, onde se eu estou em S0, leio um A, eu vou para SA. Agora se eu ler qualquer coisa diferente de A, né, um X, uma variável qualquer diferente de A, eu vou para o estado de erro. Isso aqui, x diferente de A, é só para a gente não ter que colocar todas as outras possibilidades, né, do universo levando para SE. Tá? Então coloquei uma anotação lógica aqui que x é diferente de A. Pode usar o outro sinal diferente também, que é esse aqui, que é até o mais comumente aceito, né, na matemática, que é o sinal de desigualdade. Né? O outro é mais de programação mesmo. Então, com esse estado de erro aqui, eu consigo garantir que somente a DS vai chegar no final e que se chegar no final e tiver mais letras, que também vai dar erro. Também não vai ser um estado final válido. Tá? Então vamos colocar este SE no nosso conjunto de estados. E no G eu tenho que colocar as demais transições. Como eu mencionei antes, o fazer o G usando trios ordenados não é muito prático conforme nossos grafos forem aumentando de tamanho e de complexidade. Neste caso, começa a ser mais interessante usar tabelas de transição, como essa. Quais são os meus estados? S0, SA, SD, SS e SE. Meu sigma A, D e S, X não pertence a sigma. Então X não pertence a sigma. O que isso quer dizer? Né? Todos os demais letras, variáveis, símbolos do universo, que não sejam esses três aqui que são os que pertencem a sigma. Então, se eu estou em S0, encontro um A, vou para SA. Agora, se eu encontrar no S0 qualquer outro símbolo que não seja o A, eu vou para o erro. Se eu estou em SA e encontro outro A, vou para o erro. Agora, se eu encontro um D, vou para SD. Qualquer outro cenário, erro. Se eu estou em SD e encontro um A, erro.
encontro um D, erro. Agora, se eu estou em SD, acabei de ler um D, encontro um S, vou para SS. Qualquer outro símbolo, erro. Se eu estou em SS e leio qualquer símbolo, eu vou para erro. Por quê? Se eu estou em SS, deveria ser a última letra da minha palavra, que a palavra é ADS. Então eu não deveria, né, encontrar mais nenhum símbolo, a palavra deveria ter terminado ali. E se eu estou em SE, não importa o símbolo, eu vou continuar em SE. Então eu não preciso nem mesmo fazer a transição aqui. Se eu não tiver na minha tabela de transição uma transição a ser feita com um determinado símbolo, quer dizer que o autômato vai parar ali onde ele está, ele não vai fazer nada. Não vai fazer nenhum tipo de processamento. Então eu não preciso preencher, né, transições de SE para algum outro estado, porque hoje isso não existe no meu autômato, embora eu pudesse opcionalmente colocar que qualquer símbolo que chegar em SE joga para SE de novo. Tanto faz. Questão 4. Crie uma máquina de estados reconhecedora para validar somente palavras que comecem com vogais. Então imagina a palavra com qualquer quantidade de letras, quaisquer letras, mas a inicial, a primeira letra da palavra, tem que ser vogal. Não pode começar com consoante, não pode começar com números ou outros símbolos quaisquer, tem que começar com vogal. Começou com vogal, não importa o resto, nossa palavra é válida. Como é que eu posso criar esse autômato reconhecedor? Primeiro eu tenho que me lembrar que todo autômato reconhecedor é uma quíntupla. Uma máquina composta por um Q, que é um conjunto de estados, por um sigma, que é um alfabeto de entrada, por um G, que é minha função de transição, um Q0, que é o meu estado inicial, e um F, que é meu conjunto de estados finais válidos, que reconhecem esta palavra. Então vamos começar desenhando como é que poderia ser este grafo, né, o grafo desse autômato, e depois a gente vai preenchendo a descrição formal. Vamos começar com o estado S0, um estado inicial, né, independente da palavra que chegar. Para ser considerado um sucesso, a palavra ela tem que começar com uma vogal. Nós temos as vogais A, E, I, O, U minúsculas e as vogais A, E, I, O, U maiúsculas. Para não ter que fazer todas essas transições para um estado, por exemplo, SV, né, um estado de vogal, para não ter que fazer aí 10 transições, 5 para minúsculas e 5 para maiúsculas, nós vamos fazer um outro conjunto, que é o nosso conjunto V de vogais, que a gente vai colocar então A, E, I, O, U, A, E, I, O, U maiúsculas. E daí na transição de S0 para SV, nós vamos dizer que X pertence a V. Então se o meu símbolo X pertencer ao conjunto de vogais, ele vai para um estado V, né, de vogais. Acabou de ler uma vogal. Se o X não pertencer ao conjunto V, no estado S0, ele vai para um estado de erro. Então se X pertencer, está no estado S0, X pertence a vogais, vai para SV. Estou no estado S0, X não pertence a vogais, vai para SE, para erro. Agora, começando com vogal, ou seja, estando em SV, não importa o próximo símbolo ou os próximos símbolos que serão lidos, eu vou me manter no estado SV e vou dizer que qualquer X vai me manter em SV. Se eu validei a primeira letra, as outras letras não me importam. Eu vou me manter nesse mesmo estado e eu vou dizer que SV é um estado final válido para esse autômato. Então se ele acabou o seu processamento e ele se encontra no estado V, ele processou, reconheceu a palavra com sucesso. Então o único jeito de falhar esse autômato é, se a primeira letra não for uma vogal, ele vai para o estado de erro. Então o estado inicial aqui vai ser S0. O meu sigma, eu posso dizer que é o mesmo conjunto V de vogais, ou eu posso dizer que são todas as letras do alfabeto, todos os símbolos do universo, daí vai de cada um. O meu conjunto Q de estados é S0, SV e SE. E a minha função de transição eu vou fazer na tabela de transições para você. Então, função de Q por E, os estados existentes S0, SV e SE. Os símbolos, nós temos aqueles que pertencem ao conjunto de vogais e nós temos aqueles que não pertencem ao conjunto de vogais. Se eu estou no S0,
recebo um símbolo x que pertence ao conjunto de vogais, eu vou para SV. Agora, se eu estou em S0 e recebo um símbolo que não pertence a vogais, eu vou para SE. SV, recebo qualquer símbolo, eu me mantenho em SV. E SE, recebo qualquer símbolo, me mantenho em SE. Ou simplesmente, né, não boto função de transição, ele não vai saber o que fazer, né, a máquina não vai saber como se comportar e ela vai se manter no mesmo estado. Certo? Essa é a tabela de transição para esse grafo aqui. Tranquilamente você pode substituir o G pela tabela de transição. Tá? Não precisa desenhar o G na tabela e depois fazer o conjunto do G. Ou um ou outro é o suficiente. Questão 5. Crie uma máquina de estados transdutora para descrever o comportamento de um semáforo de 3 fases. Esse também é bem simples, é só lembrar que uma máquina transdutora ela é uma sextupla, composta por um conjunto Q de estados. Quais são os estados de um semáforo de 3 fases? Vermelho, amarelo e verde. O sigma. Quais são os símbolos que este farol pode receber? Quais são os comandos, né, que ele pode receber? Vou dizer aqui que é um símbolo T minúsculo, que você pode interpretar como tempo, como troca, né? É o comando que faz a sinaleira trocar. A sinaleira de semáforo de 3 fases, ele não tem uma lógica muito complexa, porque ele é sempre os símbolos naquela ordem. Né? As luzes sempre acendem na mesma ordem, conforme um comando de troca que é acionado por um temporizador. O meu gama aqui, meu alfabeto de saída, eu vou dizer que é o mesmo alfabeto de entrada. Tá? O meu G, qual que vai ser? Se eu estou no vermelho, recebo um comando para trocar, eu vou para o verde. Se eu estou no verde, recebo um comando para trocar, eu vou para o amarelo. E se eu estou no amarelo, recebo um comando para trocar, leio um símbolo para trocar, eu vou para o vermelho. Então é um loop, né? Estado inicial, Q0. Por uma convenção minha, vou dizer que o semáforo tem que começar no vermelho. Evitar acidente, né? Vamos começar com todo mundo parado. E o F, conjunto F de estados sinais válidos, num semáforo, não tem um estado que seja o certo. Né? Os 3 estados eles são válidos. Então eu vou colocar aqui que não importa se for VM, VD ou AM, eu vou interpretar como estados finais válidos deste autômato, essa máquina de estados transdutor. Vamos desenhar este grafo. Estado inicial, né, denotado pela seta, é o vermelho. Do vermelho, quando eu recebo um símbolo de T de troca, eu vou para o verde. Do verde, quando eu recebo um símbolo, leio um símbolo T de troca, eu vou para o amarelo. E do amarelo, quando eu leio também um símbolo T de troca, eu vou para o vermelho. Qualquer outro símbolo que seja enviado não vai ser reconhecido por essa máquina de estados, ela vai permanecer no mesmo estado que ela se encontra. Como ela é um semáforo, não tem um estado certo, né? Os 3 estados são válidos, não importa em qual estado que ela parar, ela foi uma máquina que processou de maneira bem sucedida. Certo? Vamos fazer a tabela de transição de estados dessa máquina. Então, função de Q por sigma, nossos estados são vermelho, verde e amarelo, e nosso único símbolo é o T minúsculo de troca ou de tempo. Vermelho troca para verde, verde troca para amarelo, amarelo troca para vermelho. Então, essa tabela de transição de estados, bem simples assim mesmo. Exercício 6. Crie uma máquina de estados transdutora, então que recebe comandos, né, e processa, para descrever o comportamento das estações do ano. Novamente, uma máquina bem simples que vai ser uma sextupla. Conjunto Q com os estados, que são as estações, primavera, verão, outono e inverno, então PVOI. Nosso alfabeto de entrada, que vai ser igual ao alfabeto de saída, que vai ter apenas um símbolo chamado 3M. Então nota que o símbolo você inventa, assim como o nome dos estados você inventa, o nome dos símbolos você inventa. Imagine que isso num software ou numa máquina é um sinal elétrico, né? Um 0 ou 1, é um comando que dispara alguma coisa, que a gente está representando com um símbolo.
Eu estou colocando que o meu símbolo é 3M. Se você colocou outro símbolo, não tem problema nenhum. Desde que o comportamento da máquina de estados transitora seja o mesmo que o meu aqui. 3M representa o quê? 3 meses. Porque cada estação dura 3 meses. Esse seria o comando de mudança de estação. Passou 3 meses. Meu conjunto G, isso aqui é a função de transição. Então, o que eu vou ter aqui? Se eu estou na primavera, recebo um símbolo 3M, passou 3 meses, vou para o verão. Estou no verão, passou 3 meses, vou para o outono. Estou no outono, passou 3 meses, vou para o inverno. Estou no inverno, símbolo 3M, vou para a primavera. Certo? Essa é a função de transição, então. Como este é um autômato muito simples, é bem fácil de imaginar como é que seria essa função de transição. Estado inicial que é 0. Vamos dizer que começa no V de verão. Tá? Mas essa aqui é totalmente opcional, não tem certo ou errado aqui. Qualquer um dos estados estaria correto. O que não der é para ter um estado desse 0, que daí seria um ano que começaria sem estação. Isso não existe. Daí você vai começar em alguma estação. E o conjunto de estados finais válidos, vou colocar qualquer estação, porque não tem uma estação que é a correta. O objetivo final é as estações irem rodando. Né? Como é que seria o desenho desse autômato? Estado inicial, então, V de verão, conforme a minha descrição formal, né, que é 0 é o V. Do verão, quando eu recebo o símbolo 3M, que informa que passou 3 meses, eu vou para o outono. No outono, recebendo o símbolo de que passou 3 meses, eu vou para o inverno. No inverno, recebendo o símbolo que passou 3 meses, eu vou para a primavera. E uma vez na primavera, recebendo o mesmo símbolo de que passou 3 meses, vai para o verão. Qualquer outra coisa que acontecer, por exemplo, receber o símbolo de um mês, receber o símbolo de 15 dias, né? Em uma estação, não importa, ela não vai ir para a próxima. Ela só vai avançar a próxima estação quando ela receber o símbolo correto, 3M. Vamos fazer a função de transição em formato de tabela? Quais são os estados? Primavera, verão, outono, inverno. Quais são os símbolos? Apenas o 3M. Qualquer outro símbolo não vai acontecer nada com a estação. Primavera para verão, verão para outono, outono para inverno, inverno para primavera. Com isso finaliza essa questão aqui, que é a 6. Vamos finalizando por aqui a primeira parte da correção da lista de exercícios do módulo 1, da unidade 4, da disciplina de Lógica Computacional. Até o próximo vídeo.